Olá, olha só. Com as eleições de 2026 já aparecendo no horizonte, um nome vem com bastante força nas pesquisas. Mas, em vez da gente focar só em promessas de campanha, a análise de hoje vai mergulhar em algo bem mais concreto: o histórico legislativo de Flávio Bolsonaro. E essa é a grande questão, não é mesmo? Como é que a gente consegue ir além da retórica, do discurso e entender o que um candidato realmente faria se chegasse ao poder? A resposta talvez não esteja no que é dito, mas sim no que já foi feito. E é justamente essa a premissa do material que estamos analisando. A ideia é que os projetos de lei que um político propõe, sabe, mesmo que eles não virem lei, eles funcionam como uma espécie de planta baixa, um projeto que revela o tipo de país que essa pessoa quer construir. Ok, então vamos mergulhar nisso. O primeiro ponto que a análise destaca é a produtividade. Em 7 anos no Congresso, um dado salta aos olhos. Só um projeto de autoria própria de Flávio Bolsonaro virou lei federal. Mas o que a fonte argumenta é que a quantidade aqui é menos importante do que a, digamos, consistência da visão por trás de todas as propostas. Apenas um. E esse projeto que virou lei foi a proposta para incluir pessoas com o transtorno do espectro autista nos grupos de atendimento prioritário do SUS. Uma iniciativa focada ali no diagnóstico precoce. Mas quando a gente olha o quadro geral, a fonte identifica 4 eixos principais que se repetem nas propostas dele. Um foco em endurecer as penas, em desregulamentar o meio ambiente, na privatização de bens públicos e numa política fiscal bem pró-mercado. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Começando pela segurança pública. Essa é a primeira área que a análise aborda. E, segundo a fonte, a visão que surge das propostas é toda focada em punição e armamento, uma abordagem bem direta para um problema que a gente sabe que é super complexo. E as propostas específicas mostram bem esse viés punitivista. Por exemplo, aumentar a pena para furto de celular para até 8 anos de prisão. Proibir a liberdade provisória para crimes hediondos e até mesmo considerar o uso de drones como um agravante no crime de homicídio. Agora, o que é bem interessante aqui é o contraste. A fonte coloca lado a lado a proposta de aumentar a pena para roubo de celular e o programa Celular Seguro do governo atual. De um lado, uma solução focada na punição, do outro, uma que usa a tecnologia para tentar prevenir o crime em tempo real, bloqueando o aparelho, a linha, os aplicativos de banco. São, assim, 2 filosofias bem diferentes para atacar o mesmo problema. E não para por aí. A análise também aponta o apoio a iniciativas que buscam reverter restrições ao acesso a armas de fogo e diminuir as regras sobre o uso da força pela polícia. Então, o ponto central aqui, segundo a fonte, é um caminho que leva mais armas em circulação e menos freios sobre a ação policial. Agora a gente muda para a área que a fonte analisa mais a fundo, o meio ambiente. E aqui a análise identifica o que ela chama de uma agenda de desproteção. O autor da análise usa essa frase, que é bem forte, para resumir o que ele entende como objetivo geral dessa agenda: a engenharia da desproteção. É uma expressão que meio que encapsula todo o argumento que a gente vai ver a seguir. Bom, a primeira linha de ação começa com a famosa PEC das praias, da qual o senador é o relator. A proposta quer transferir os terrenos de marinha, que são aquelas faixas costeiras que pertencem à União, para estados, municípios e ocupantes privados. Segundo especialistas citados na fonte, o grande risco aqui é abrir a porteira para a privatização de trechos do nosso litoral, limitando o acesso de todo mundo. Vamos agora para o próximo ponto, que é tão importante quanto. A segunda frente de atuação identificada na análise mira direto no coração da nossa legislação ambiental, que é o Código Florestal. E este número ele é realmente impactante. A análise fala de um projeto de lei que hoje está arquivado, mas que propunha simplesmente revogar a reserva legal no Código Florestal. O impacto potencial disso? A possibilidade de desmatar até 167 milhões de hectares de vegetação nativa. E só para a gente ter uma ideia do que esse número significa, isso equivale a 20% de todo o território nacional. É uma área 3 vezes maior que o estado da Bahia. A escala é simplesmente gigantesca. A terceira linha de ação ambiental é a tal da municipalização. A lógica, segundo o autor, funciona mais ou menos em 3 passos. Primeiro, o controle das unidades de conservação federais passa para os municípios. O que acontece depois? A fiscalização tende a ficar mais fraca, porque muitos municípios não têm a mesma estrutura ou os mesmos recursos do governo federal. E o resultado final? Isso abre espaço para que interesses imobiliários e econômicos locais consigam pressionar com muito mais facilidade instituições que são mais frágeis. Passando para a nossa área final de análise, a economia.
Aqui, a fonte aponta para uma visão que é consistentemente pró-mercado, e isso se manifesta em propostas bem claras sobre gastos, impostos e investimentos. O que se desenha aqui é um plano bem claro. A defesa da volta de um teto de gastos rígido e a redução de impostos são colocadas como ferramentas para estimular a economia. Isso tudo se conecta com a proposta de desregulamentar setores estratégicos, como tecnologia, energia, mineração, para atrair investimentos. E, em paralelo a tudo isso, uma postura que, segundo a fonte, nega que a crise climática seja um tema central nos debates econômicos. O autor da análise resume essa visão econômica de um jeito bem direto, descrevendo ela como um modelo que tem uma cara de moderno e digital, mas que, na sua essência, se baseia na exploração intensiva dos nossos recursos naturais. E aí, o que acontece quando a gente junta todas essas peças? O punitivismo na segurança, a desregulamentação no meio ambiente e essa visão pró-mercado na economia. A análise nos oferece uma conclusão bem contundente. E aqui a gente volta para o ponto inicial. O fato de poucos projetos terem virado lei é menos relevante do que a direção consistente e clara que o conjunto de todas as propostas apontam. A conclusão da fonte é que a soma de tudo isso, o punitivismo, o desmonte socioambiental e essa visão fiscal pró-mercado, desenham um projeto de governo com o que o autor chama de alta capacidade destrutiva. Destrutiva para as instituições, para as políticas sociais e principalmente para o meio ambiente. Assim, o argumento final é que uma eventual presidência não seria exatamente uma surpresa. Os padrões que foram identificados nesse histórico legislativo já serviriam como sinais bem claros do caminho que seria seguido. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a gente aceita a premissa de que o trabalho de um legislador é um mapa de suas intenções, a pergunta que fica no ar é: para onde este mapa, que a gente acabou de explorar, realmente nos leva? Fica aí a questão para a gente pensar.